O Círculo das Caveiras. Nas profundezas da mata densa que cercava Araucária, uma caverna esquecida por séculos finalmente foi descoberta por um grupo de exploradores experientes. A região era repleta de lendas, mas uma, em particular, chamou a atenção deles. A história de um antigo culto que sacrificava vidas humanas em nome de deuses sombrios. Diziam que os rituais deixaram cicatrizes profundas no solo, impregnando o lugar com uma energia maligna que nunca se dissipara. Céticos, os exploradores riram das histórias contadas pelos moradores, acreditando que nada mais eram do que superstições. Ao entrarem na caverna, logo perceberam que o ambiente era opressor. O ar era pesado e o silêncio que os envolvia parecia não ser natural. A luz das lanternas vacilava ao tocar nas paredes rochosas, revelando inscrições desgastadas que pareciam contar uma história macabra. Quanto mais avançavam, mais sombrio o ambiente se tornava, como se a caverna absorvesse toda a vida que tentasse adentrá-la. Foi então que encontraram o círculo. No centro da caverna, dispostas de maneira assustadoramente precisa, havia caveiras humanas, enegrecidas pelo tempo. Cada uma delas tinha a mandíbula entreaberta, como se estivesse congelada em um grito eterno de horror. No centro do círculo, um pedestal de pedra bruta erguia-se como um altar primitivo, cercado de símbolos incompreensíveis. Os exploradores, inicialmente curiosos, logo foram tomados por uma sensação de inquietação. O primeiro sinal de que algo estava errado ocorreu assim que o último deles pisou dentro do círculo. O ar, antes abafado, tornou-se gelado, cortante, como se uma presença invisível tivesse entrado no ambiente. O som do vento do lado de fora da caverna cessou abruptamente, e a escuridão se intensificou, como se estivesse engolindo as luzes das lanternas. Naquela noite, o verdadeiro terror se revelou. Quando o grupo decidiu montar acampamento dentro da caverna, não conseguiram ignorar a sensação de que estavam sendo observados. As caveiras pareciam segui-los com os olhos vazios, suas mandíbulas ainda entreabertas em um gesto sinistro. A tensão entre os exploradores crescia, mas nenhum deles ousava admitir em voz alta o que realmente sentiam: medo. Foi então que, durante a madrugada, os murmúrios começaram. Baixos, quase inaudíveis no início, os sussurros pareciam vir de todos os lados. Palavras em uma língua antiga, há muito esquecida, ecoavam nas paredes da caverna, reverberando nos ouvidos dos exploradores. Era impossível identificar de onde exatamente vinham, mas uma coisa era certa: as caveiras pareciam ser as responsáveis. Seus murmúrios, inicialmente incompreensíveis, começaram a formar frases que penetravam a mente de cada um, revelando segredos que eles jamais compartilhariam com ninguém. Os segredos que ouviam eram sombrios, perturbadores, forçando-os a confrontar os próprios medos e pecados. Cada um foi levado a encarar escolhas do passado que prefeririam esquecer. Quanto mais os murmúrios se intensificavam, mais as caveiras pareciam ganhar vida, suas mandíbulas agora movendo-se lentamente, como se tentassem articular palavras. Os sussurros tornaram-se gritos internos, e os exploradores perceberam que não havia como fugir daquele tormento. A cada escolha sugerida pelos sussurros, uma sensação de maldição os envolvia. Eles sabiam que ceder àquelas vozes seria condenar suas almas. No entanto, a pressão era esmagadora. Um dos exploradores, incapaz de suportar o peso das revelações, levantou-se, correndo em direção à saída da caverna, mas tropeçou nas pedras e caiu dentro do círculo das caveiras. No exato momento em que seu corpo tocou o solo, o som dos murmúrios cessou, substituído por um silêncio sepulcral. O corpo do homem estava imóvel, mas suas feições distorcidas pelo terror mostravam que ele ainda estava consciente, preso em algum lugar entre a vida e a morte.
Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, e um brilho fraco emanava das caveiras ao redor, como se tivessem capturado sua alma. Os outros, paralisados pelo medo, sabiam que o destino os aguardava. Aquela caverna não era apenas um local de sacrifícios antigos. Era um portal para algo muito mais sombrio, uma entidade que usava os segredos mais obscuros para aprisionar suas vítimas. A cada minuto que passava, os murmúrios retornavam, convidando-os um a ceder à escuridão. Ao amanhecer, nenhum dos exploradores restava. O círculo das caveiras, no entanto, estava maior. Agora, mais crânios decoravam o altar, e seus sussurros, prontos para atormentar a próxima alma que ousasse entrar, esperavam pacientemente.